Pregão da sexta-feira, dia 14/8, finalizado, e alguma coisa aconteceu no finalzinho do pregão que as ações e o índice também subiu, deu uma reagida aqui, entrou alguma força compradora, então várias ações apresentaram esse comportamento nas duas últimas horas, mas isso passou longe de salvar a queda semanal de várias ações, por exemplo aqui a CEMIG, gráfico semanal, e a gente observa esse candle fortíssimo apontando para baixo, simplesmente pessoal 6,32% de queda na semana, e as cotações estão aos R$ 10,23 e já vinha de uma semana de queda de 3,7%. As ações parecem estar em queda livre. Chegou a hora de comprar pesado? Bom, vamos começar então falando da CEMIG, que lucrou nesse segundo trimestre na faixa dos 945 milhões de reais. Foi uma queda de 20% comparando com o segundo tri de 2025 e com relação ao primeiro trimestre de 2026 ficou praticamente estável nessa faixa aí dos 900 milhões. Inclusive esse era um valor de lucro que a gente estava esperando por conta do JCP da CEMIG do segundo trimestre na faixa dos 630 milhões de reais, bem parecido com o JCP do primeiro trimestre, e a gente está notando que a CEMIG está pagando um payout diferente nesse ano de 2026, na faixa dos 67%. Foi assim pelo menos no primeiro e no segundo trimestre desse ano, e se ela pagar 67% mesmo do lucro e vier com esse lucro na faixa de quase os 4 bilhões de reais, a CEMIG tem tudo para pagar um dividend yield interessante, mas muita cautela, porque talvez não seja a hora de comprar forte, e sim a hora de comprar com calma. E eu falo isso porque essa queda toda nas ações pode estar apenas no começo. A JP Morgan, ela cortou o Brasil a neutro no dia 11/8 e naquele pregão, pessoal, do dia 11, saiu quase 5 bilhões de reais dos gringos da nossa bolsa de valores, e em seguida a gente teve outra recomendação negativa de um banco menos expressivo, né? Na verdade, uma casa menos expressiva, essa BCA, isso aqui é uma casa lá do Canadá, e ela recomendou vender a bolsa brasileira. Tudo isso está batendo nas cotações das ações, e só para vocês terem uma noção, os gringos retiraram muito dinheiro nesses últimos pregões. Olha só para isso aqui. No dia 6 foi 2,5 bilhões, aí no dia 7, 2,3, 1,7, naquele famigerado dia 11, 4,7 bilhões de saída de dinheiro gringo, e a gente teve também no dia 12, 1,6 bi, e a gente ainda não tem os dados do dia 13 e de hoje, dia 14. Mas claro que isso não é o cuidado que você deve ter apenas com a CEMIG, mas sim para todas as ações que vocês estiverem de olho e estiverem comprando nesse momento. Mas voltando aqui para a CEMIG, pessoal, a gente tem nesse relatório do BTG Pactual de hoje, dia 14 de agosto, eles modificaram o preço-alvo das ações para a faixa dos R$ 12,60. Se a gente pegar um relatório mais antigo aqui de maio, a gente vê que o preço-alvo ficava em R$ 13,60, então diminuíram o preço-alvo e outras coisas também, pessoal. Olha só para isso aqui, para 2026, eles estão esperando um lucro de 3,48 bilhões de reais, um lucro mais rebaixado, e antes eles esperavam um lucro na faixa de 3,66 bilhões. Para 2027 a mesma coisa, o lucro estimado era de 3,58 bi, e agora para o ano que vem a estimativa é de apenas 3,2 bilhões de reais. E outra coisa, o dividendo por ação projetado para o ano que vem também caiu com relação a esse ano. E se a gente fizer uma pequena conta, dividir esse dividendo por ação pelo lucro por ação, a gente vai ver que o payout que eles esperam é acima dos 50%, na verdade quase 60% de payout, mas para os próximos 2 anos eles esperam que a CEMIG pague apenas 50% do seu lucro líquido na forma de dividendos para os seus acionistas. E outro detalhe aqui, pessoal, é que para 2028, talvez aí os acionistas comecem a colher frutos mais interessantes, porque olha só, a projeção de lucro vai para 5,52 bilhões de reais, e antes a projeção estava nessa faixa de 5,46, então melhorou um pouco a expectativa de lucro, mas é para 2028. E vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo para a CEMIG 4, que está nessa cotação de R$ 10,23, lucro projetado de 3,77 bilhões, e isso aqui está bem em linha com o que a empresa está entregando. Por exemplo, se a gente somar o lucro dos 2 primeiros trimestres e depois multiplicar por 2, anualizando esse lucro da CEMIG, a gente vai ter 3,84 bilhões de reais. Ela é capaz sim de entregar um lucro parecido nessa faixa dos 900 a 1 bilhão de reais,
por cada próximo trimestre, no terceiro e no quarto tri. E a gente tem então o lucro por ação de R$ 1,32, e se ela continuar pagando 67% de payout e já descontando alguma coisa aqui para imposto de renda, pessoal, a gente vai ter um dividendo por ação projetado líquido de 77 centavos, o que geraria um dividend yield de 7,52%, exigindo 7%, o preço teto é R$ 11,00 e a margem de segurança para ir aproveitando as quedas e comprando com cautela é de 7,46%. Falando agora da BB Seguridade, eu peguei o gráfico diário de BBSE3 e também entrou em um movimento interessante de queda, chegando a ficar hoje abaixo dos R$ 37,00. A mínima do dia, inclusive, foi R$ 36,64. Cotações parecidas com aquelas de junho de 2026. Recente isso aqui, né? Vai que a BB Seguridade continua caindo e procura ficar nesses fundos aqui, que ela ficou por muito tempo ali em março e até em maio desse ano, na faixa dos 33 para os 34 reais. E o mercado espera aqui da BB Seguridade dividendos estáveis de 2026 até 2028, nessa faixa aqui de R$ 4,00 por ação, gerando esse dividend yield interessante de 10 a 11%, mas o contraponto aqui para a BB Seguridade é a queda nos lucros com relação a 2025. Olha só, o lucro por ação ficou de R$ 4,65, já para 2026 a projeção é de R$ 4,37. A gente está um pouco mais otimista do que o mercado nesse ponto aqui. Estabilização nos lucros para 2027 e leve crescimento para 2028. Mas beleza, vindo aqui para nossa planilha gratuita de preço teto projetivo para BBSE3, inclusive, pessoal, essa planilha vocês baixam aqui na descrição do vídeo, tem mais de 80 tickers de ações para vocês calcularem o próprio preço teto de vocês. Lucro projetado aqui pela gente fica de 8,7 bilhões de reais, que é basicamente anualizando o lucro semestral que a BB Seguridade reportou nesse primeiro semestre, com payout de 88%, dividendo por ação fica de R$ 3,96, gerando esse yield de 10,7%. Exigindo 11, o preço teto é R$ 36,00. Olha só para isso aqui, né? Margem de segurança negativa por 2,5%. E já está chegando lá, né? R$ 36,95. Se cair mais 95 centavos, já fica abaixo do nosso preço teto. E rapidinho aqui, para quem está procurando rentabilizar a sua carteira de dividendos, saiba que nesse canal a gente tem um curso básico de opções com 15 aulas já publicadas, tudo organizado nessa playlist aulas sobre opções. Para quem não sabe nada sobre o tema, assiste essa aula zero que pode valer muito a pena, pessoal. Eu te tiro do absoluto nada até a sua primeira venda coberta de calls, e com essa venda coberta de calls você começa a fazer aquele dividendo sintético e vai começar a rentabilizar a sua carteira acima dos valores que você ganha em dividendos. Inclusive, para quem já conhece o tema opções, eu recomendo dar uma olhadinha nessas duas aulas mais recentes, onde eu falo de muitos aspectos de venda coberta de calls. E além disso, a gente chegou aos 80 vídeos publicados nessa área de membros, onde esse aqui é o mais recente, pessoal. Tudo organizado nessa playlist vídeos para membros. E a gente tem essa outra playlist também que eu falo da minha carteira de ações. Temos também planilhas exclusivas, o grupo no Telegram que eu tô sempre trocando ideias com os membros do canal. Tudo isso por R$ 7,99 pode fazer muito sentido para você. Falando agora da Itaúsa, gráfico semanal que caiu então na semana 5,45%, esse candle aqui, mas a gente observa esse pavio, pessoal, muito provavelmente é de hoje. Veja que as cotações fecharam em R$ 12,49, que chegou a ser uma alta no pregão de hoje de 0,4%. Mas se, por exemplo, a gente vier dar uma olhada no gráfico diário de ITSA4, a gente vai ver que o pavio realmente foi de hoje e a mínima do dia chegou aos R$ 12,17. E essa cotação de R$ 12,17, pessoal, foi a menor cotação do ano de 2026, se a gente retirar ali da conta o comecinho do ano, no mês de janeiro, onde as ações estavam disparando. E eu tenho uma coisa muito interessante para comentar com vocês sobre a Itaúsa, porque essa foto aqui eu tirei no final ali do mês de junho e observa o dividendo por ação que o mercado estava estimando para esse ano de R$ 1,15. O lucro por ação era de R$ 1,72 e a taxa de distribuição, o payout, na faixa de quase 70%, 69% de payout, estava gerando esse dividendo bem interessante. Mas olha só para as projeções atuais do mercado. Basicamente, o lucro por ação ficou estável na faixa de R$ 1,70,
mas olha para o payout, baixou para 55%. O mercado está estimando que a Itaúsa vai pagar um dividendo menor nesse ano. Não sei por que eles revisaram esse payout. Talvez eles tenham entendido ali que o Banco Itaú vai perder a capacidade de pagar proventos nesse ano de 2026, de pagar proventos fortes, né? Ali aquele provento extra que eles pagam no mês de fevereiro referente ao ano anterior. E com isso a Itaúsa também perderia essa capacidade de pagar provento forte para esse ano de 2026. Então a estimativa baixou para apenas 94 centavos por ação. Nas nossas estimativas, isso basicamente não muda muita coisa, porque a gente já estava estimando o dividendo por ação nessa faixa dos 96 centavos. É bem parecido então com as projeções atuais do mercado, e nosso payout é de 59% em cima de um lucro menor de R$ 1,63 o lucro por ação. Então o dividend yield projetado fica nessa faixa de 7,7%, exigindo 7, o preço teto é R$ 13,72. Margem de segurança para comprar com cautela é de quase 10%. Falando agora do Bradescão, peguei o ticker BBDC3, gráfico semanal, e veja que as cotações chegaram a R$ 14,51. É a menor cotação de BBDC3 desse ano de 2026. A queda semanal é de 4,22%. No dia de hoje, no pregão, caiu apenas 0,55%. Basicamente também deu aquela recuperada no final do pregão. Se a gente olhar aqui, chegou a bater uma mínima de R$ 14,34. Então fez uma barriga lá embaixo e depois se recuperou bem nas duas últimas horas do pregão. Só que a gente vê o seguinte, pessoal, essas cotações atuais são parecidas com aquelas de outubro de 2025. Se a gente for olhar no ano aqui, a queda acumulada já é de 7,05%. Bradescão está caindo nesse ano, mesmo com a projeção de lucro crescendo para 2026. Olha só para isso aqui, 2025 lucro por ação R$ 2,31 e para 2026 a projeção é de R$ 2,68 de lucro por ação. Inclusive o dividend yield também está crescendo junto, saindo de 7 indo para 9% nessas cotações de R$ 16,66. Isso aqui na verdade se refere a Bradesco 4, né, BBDC 4. Então para a BBDC3 seria uma projeção ainda maior nesse dividend yield. E eu falo isso porque, vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, o dividend yield projetado para a BBDC3 está maior do que para a BBDC4. Então, se estão falando que é 9% para a Bradesco 4, para a Bradesco 3 seria ainda melhor. Então a gente projeta aqui um lucro de 27,5 bilhões de reais, que vai dar um lucro por ação de R$ 2,58, e a gente vê que a projeção do mercado é R$ 2,68, então a gente está projetando algo bem aquém do mercado. E aí com payout de 57%, o dividendo por ação de BBDC3 fica R$ 1,16, para BBDC4 R$ 1,28, a projeção do mercado é de mais de R$ 1,50 para a Bradesco 4, mas também vale a pena mencionar que essas projeções aqui não são líquidas de impostos, eles colocam aqui uma projeção bruta, teria que tirar basicamente 17,5% desse valor para fazer uma projeção líquida, o que daria na faixa de R$ 1,24 para a Bradesco 4, bem parecida com as nossas projeções. A gente está um pouquinho além do mercado, mas basicamente no mesmo nível. Então para a Bradesco 3 a nossa projeção de dividend yield fica de 8%, exigindo 7, o preço teto é R$ 16,60, margem de segurança de 14,5%. E aqui para o Bradescão, pessoal, vou contar uma coisa para vocês. Eu quero voltar a aportar nessas ações do Bradesco, mas eu quero voltar a comprar Bradesco 4. E eu já vi no passado as ações do Bradesco 4 não ficarem mais baratas nominalmente, mas sim apontar para um dividend yield de BBDC 4 acima do dividend yield de BBDC 3. E quando isso acontece, é um sinal de que realmente os gringos se afastaram de vez das ações do Bradesco, estão realmente pessimistas, porque aí começam a vender ainda mais forte as suas ações, e no caso dos gringos eles carregam as ações BBDC4, e então essas ações preferenciais caem forte, dando aquela bela oportunidade de compra para a pessoa física que quer acumular ações do Bradesco, mas também gosta de fazer aquela venda coberta de calls, e para BBDC4 é muito melhor para fazer esse tipo de operação com opções. Falando agora das ações da Marco Polo, eu peguei o gráfico semanal de Pomo 3, e esse gráfico aqui nos ensina o que pode acontecer na renda variável.
Observe que as ações já vinham caindo aqui, inclusive nessa semana, no dia 13 de julho, caiu forte 10,5%, depois deu uma lateralizada aqui, 2 semanas seguidas lateralizando nessa faixa dos 4,80, mas olha só para esse candle aqui, 14% para baixo e nessa semana mais 7% para baixo. Cotação atual de R$ 3,91, são cotações parecidas com aquelas de novembro de 2023 e o próximo fundo aqui a ser buscado é na faixa dos R$ 3,16, R$ 3,15 de outubro de 2023. E um alerta que eu faço para vocês, se vocês olharem o gráfico de Pomo 4, que são ações que costumam ficar em cotações um pouco acima das cotações de Pomo 3, vocês vão observar que essas cotações já chegaram nos níveis desse fundo do poço aqui de outubro de 2023. Tem que cair mais um pouquinho para chegar lá no fundo mesmo, né, na faixa dos R$ 3,90, mas é basicamente esse o recado que eu quero dar. As ações estão caindo e não quer dizer que elas não possam cair mais. E após soltarem os seus resultados, o mercado revisou as suas projeções de lucro para 2026, colocando aqui um lucro esperado por ação na faixa dos 97 para 98 centavos, bem em linha, né, com os lucros de 2025. Inclusive eu rebaixei mais na nossa planilha gratuita de preço teto esse lucro estimado para 2026. Inclusive essa foto aqui a gente vê que a estimativa antes era de R$ 1,01, então praticamente não mudou muito a estimativa de lucro para 2026 e nem para os próximos anos. Observe aqui que continua essa estimativa do lucro de R$ 1,00, R$ 1,11 para 2028. Em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, a gente colocou a projeção lá para baixo de 86 centavos de lucro por ação, que está gerando esse lucro de 1 bilhão e 67 milhões de reais, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, que é bem factível da Marco Polo entregar esse lucro se ela continuar entregando, mesmo que uma queda de lucro para esse segundo semestre, comparando com o segundo semestre de 2025. E com payout de 50%, o dividendo por ação é de 38 centavos, já uma projeção líquida, o que gera um dividend yield mesmo assim muito interessante de 9,7%, exigindo 7%, o preço teto ficaria de R$ 5,42, margem de segurança seria positiva por 40%. Se você exigisse mesmo assim 9% aqui nessas projeções bastante pé no chão, de um lucro de 1 bilhão e 67 milhões, a gente teria ainda o preço teto de R$ 4,21 para garantir, entre aspas, 9% de dividend yield. Eu digo entre aspas, pessoal, porque tudo pode acontecer na renda variável. Essa projeção aqui de lucro é pé no chão, mas mesmo assim a Marco Polo pode ter dificuldades para entregar esse lucro. E algo que vale a pena a gente ressaltar é que no ano passado teve uma Datacom aqui no dia 26 de agosto, já estamos no dia 14 de agosto e nos próximos dias a gente espera que a empresa anuncie um dividendo e quem sabe essa queda nas ações dê uma estancada. No ano passado foi um dividendo aqui na faixa de 7,5 centavos e um JCP de 9 centavos. Falando agora da CPFL Energia, CPFE3 é o ticker da ação, gráfico semanal, e a gente vê que o acumulado da sua queda desde o seu topo lá nos R$ 57 é de mais de 27%. A queda nessa semana é de 7,83%. No dia de hoje, CPFE3 caiu 4,5%, e a gente observa que eles também tiveram uma queda mais relevante. A mínima do dia foi R$ 40,24. Isso aqui foi na faixa ali de uns 6,5% a 7% de queda. Aí fez essa barriga lá embaixo e voltou um pouquinho, fechando a R$ 41,29, queda no dia de 4,5%. Isso aconteceu um dia após eles soltarem os seus resultados do segundo trimestre, que veio um lucro bem interessante, porém outros detalhes que não agradou o mercado. E eu acho que foi o seguinte. Bom, primeiro falando do lucro aqui, que teve um crescimento de 21% com relação ao segundo trimestre de 2025, 1,4 bilhão de reais, um lucro bem interessante, somando com o lucro de 1,9 bi desse primeiro trimestre, pessoal, só no primeiro semestre a CPFL Energia já lucrou 3,3 bilhões de reais. Algo que não foi positivo foi essa questão da PDD aqui na parte de distribuição, mas também nada muito relevante, um aumento de 1,03% para 1,08%. Isso seria a PDD dividido pela receita de fornecimento, mas o que eu achei bastante relevante foi esse aumento na dívida líquida, saindo de 30,6 bilhões de reais
para 32,5 bi, um crescimento também na dívida líquida ajustada sobre o EBITDA ajustado, saindo de 2,31 para 2,36. E eles colocam aqui do lado as captações recentes que fizeram nesse mês de julho. A gente vê que realmente eles pegaram bastante dinheiro emprestado. Sem falar que quando a gente olha para o cronograma de amortização da dívida, a gente vê que eles têm menos caixa do que dívida para pagar nesse ano de 2026. Claro que é uma empresa bastante geradora de caixa, mas olha só, cobertura de caixa de apenas 0,71 vezes amortizações de curto prazo. Então, nesse quesito aqui, a CPFL não está muito bem. Vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo 2026 para CPFE3, cotação de 41,29, lucro projetado de 5,5 bilhões de reais. E se a gente pegar 5,5 e retirar 3,3, que é o que eles já lucraram até o momento, a CPFL só teria que lucrar 2,2 bilhões de reais no terceiro e quarto trimestre desse ano, e ela está lucrando 1,4, 1,9, então a empresa tem tudo para superar esse lucro projetado pela gente de 5,5 bilhões. Quem sabe eles chegam até nos 6 bilhões de reais. E com payout de 75%, espelhando o payout de 2025, a gente teria um dividendo por ação de R$ 3,58, que seria um dividend yield bem interessante, líquidos de impostos. A CPFL Energia só paga dividendos, não paga JCP, seria um dividend yield de 8,67% nas cotações atuais. Exigindo 8%, o preço teto é lá na faixa de quase R$ 45 e a margem de segurança é positiva por 8,38%.